Vamos imaginar que você está participando de uma palestra intitulada Os benefícios da descriminalização do uso de maconha. E aí você está sentado no auditório, né, porque poderia estar sentado ainda, e aí o palestrante, excelente palestrante, que você acha que ele está olhando para você o tempo todo, mas não está, e está olhando para todo mundo ao mesmo tempo, não sei porquê, como ele faz isso. E aí ele chega e pergunta, você é a favor, ou vocês são a favor da descriminalização do uso de maconha? Aí você vê todo mundo levantando a mão, mas você nunca foi a favor, você sempre foi contra. Aí você vê todo mundo levantando a mão, aí tu fala, fudeu, vou ter que levantar a mão. Aí você vai e levanta. O texto de hoje não tem nada a ver, o texto de agora no caso, não tem nada a ver com descriminalização de maconha e tal, nada disso. Mas tem a ver com influências sobre as suas escolhas. E nesse sentido, o paternalismo, ele é a teoria que estuda as alternativas que podem ser impostas em alguma medida, justificando que você não tem a própria habilidade e noção para saber qual que é a melhor escolha para você. Alguém escolhendo por julgar ser a melhor forma. Bom, dito isto, agora com o Lemon Pepper, a pipoca, não sei porquê, mas virou tendência aqui em casa, colocar Lemon Pepper. O texto chama-se O Paternalismo Libertário Não é uma Contradição, de Kassenstein e Richard Thaler. Bom, por que ele fala isso logo no título? Não é uma contradição. Porque aparentemente o paternalismo e os ideais libertários, eles podem, se olhar para os extremos, nunca se relacionarem. Porque um prega que alguém sabe fazer, alguém consegue tomar decisões melhores para você, e o libertarismo pressupõe que suas escolhas não devem ser violadas e devem ser respeitados seus direitos de qualquer maneira. Mas o autor, de uma forma aparentemente sim, que pode despertar alguma contradição, coloca esse título, né? Paternalismo libertário. Inventa esse nome. Só que, na realidade, o paternalismo libertário, ele é algo que é fruto de uma flexibilização das duas teorias. Saber que escolhas alternativas devem ser apresentadas, deve existir um campo em qual alguém vai ter que escolher por você antes da sua própria escolha, que seria o planejador, que ele coloca aqui no texto. O planejador inventa um leque de opções e você tem que escolher. Invariavelmente é inevitável que não exista um leque de escolhas para você. Só que, de certa forma, isso violaria a sua autonomia de vontade, tão defendida pelos libertários. Então, como compatibilizar isso? Essa é o desafio que é explorado no texto. Na realidade, o texto ele não é sobre como as escolhas são feitas, mas sim como as alternativas são apresentadas. E eu acho que esse é o ponto-chave no qual pode fazer com que boas escolhas sejam tomadas por uma boa apresentação de alternativas, né? É óbvio que muitas das vezes essas alternativas parecem um pouco delicadas, como se fosse uma alternativa muito boa e acabam te induzindo a escolher essa, ou uma alternativa muito ruim que acabam fazendo com que você jamais tivesse a possibilidade de escolhê-la. Bom, ele começa com um exemplo prático, falando sobre aposentadoria e, na realidade, 2 estudos sobre poupança, nos quais o empregador ele tinha que empregar um método para que seus empregados poupassem determinada quantia para o próprio bem-estar deles.
Só que se ele impusesse isso, seria algo extremamente paternalista, como se ele estivesse definindo o que é melhor para eles. Então, como equalizar com a autonomia de vontade dos empregados? Bom, primeira possibilidade, ele passa a presumir que os empregados aceitem tal modalidade. A partir do momento que ele aderiu a um plano de pensão, um empregador aderiu a um plano de pensão proposto por um governo, passa-se a presumir que os empregados aceitem. Um segundo modo, os empregadores sugerirem os empregadores sugerirem os empregados a destinarem parcela de futuros aumentos salariais a uma poupança, sendo que eles poderiam optar por se retirarem de tal plano em qualquer tempo, sem custo nenhum. Bom, em ambos os casos, tanto no primeiro, que passou-se a presumir que os empregados tinham interesse nesse plano de aposentadoria, quanto no segundo, que vinculou os aumentos futuros salariais, provocaram esse aumento de número de pessoas querendo poupar. Me parece mais claro o ideal libertário no segundo, porque não é algo automático. Mas, de qualquer forma, no primeiro plano também havia essa opção de retirada. Então, acaba que foi uma tentativa de equalizar essa questão de aumentar o incremento, um terceiro decidindo sobre o incremento do seu bem-estar social, associado ao direito de escolha da pessoa não querer participar disso, né? Alguém achar que consegue pegar esse dinheiro, poupar e investir de melhor forma. Bom, o que fica também nas entrelinhas, assim, o que pode também se inferir, que, assim, o segundo caso, acredito que pode até provocar um aumento de produtividade, já que essa promessa de futuro aumento salarial pode impulsionar os empregados a trabalharem mais, já que eles têm essa perspectiva de aumento salarial. Bom, feitas essas reflexões, o que o texto tenta, de certa forma, abolir é uma crença de que o ideal libertário e o paternalista, eles são mutuamente excludentes. Ao longo do texto ele vai tentar compatibilizar, né? Então, elaborando um estudo, né, que fala sobre um paternalismo, só que libertário, que pode, ao mesmo tempo que dá liberdade de escolha, melhorar o bem-estar social de alguém. Porque muitas das pessoas, aquela massa, precisam ser defendidas de si mesmo. Então, suponhamos que algum empregado, nesse primeiro caso, fosse algum gastador sem limites. Então, é necessário que haja alguma sugestão de melhora para ele que ele não possa ver navios no futuro. Bom, consultando aqui, a ênfase é que muitas das vezes, a ênfase do texto é que muitas das vezes as pessoas não possuem preferências claras, né? Então, as escolhas são inevitáveis. As alternativas, as pessoas desejam que as alternativas lhes sejam apresentadas. Porque, às vezes, não tem a habilidade o suficiente ou informações disponíveis para ela mesma optar para o que é melhor para ela. O texto, na conclusão, adiantando a conclusão, fala que muitas das vezes é preferível um paternalismo libertário do que uma negligência, né? Se um governo, e note, essa questão do paternalismo se aplica tanto a agentes públicos quanto a agentes privados na hora de elaborar os seus programas e exigirem algum tipo de decisão, por exemplo. Então, a negligência, a gente espera que determinados agentes, né, especialmente nas áreas estratégicas, tomem algumas iniciativas que proponham para nós
baixo escalão algumas soluções, né? Então, um caso bastante interessante, que aí fala sobre o enquadramento, que é uma das características lá da inevitabilidade do paternalismo, é a questão um exemplo médico, que uma pessoa tem que um paciente tem que submeter a um tratamento super agressivo, cirúrgico, e o médico chega e fala, olha só, 90% dos meus pacientes obtiveram sucesso e viveram por um longo período de tempo. Não morreram no período de até 5 anos. Chega um outro médico, um pouquinho mais pessimista, e fala que 10% morreu em 5 anos depois do procedimento cirúrgico. Bom, a pessoa que escutou o primeiro médico, muito provavelmente vai estar tendenciada a escolher pelo procedimento cirúrgico. Por outro lado, quem escuta que 10% dos pacientes morrem, fica um pouco encabulado de continuar a se submeter a um procedimento cirúrgico. Então essa é uma das características que mostram que existe sempre um paternalismo, sempre alguém tentando decidir por você, mas ainda que indiretamente, porque existem coisas que não tem como evitar. Como é que o médico falaria assim? De um jeito ou de outro, haveria alguma tendenciosidade. Continuando, esse texto foi bem curtinho. Eu quero chegar num ponto bem chave aqui do texto, que fala sobre concepções incorretas, uma presunção incorreta, e logo em seguida fala duas concepções incorretas. A presunção incorreta é que quase todas as pessoas, quase o tempo todo, tomam as melhores decisões para si. Inclusive decisões que são melhores tomadas do que se algum terceiro o tomasse por elas. Bom, isso é uma presunção equivocada, porque muitas pessoas não têm um nível de informação suficiente para decidir sobre alguma coisa. Seria mais razoável, estou lendo aqui uma anotação, um garrancho que eu fiz, mas eu escrevi que é mais razoável que uma boa escolha seja tomada por uma pessoa que tem um bom nível de instrução ou informação sobre a questão a ser decidida. Então não posso chegar e generalizar e reduzir a um conceito de que as pessoas tomam as melhores decisões para si. Essa é uma presunção equivocada, que acaba por gerar duas concepções também equivocadas. Que existem alternativas viáveis. Primeiro, que existem alternativas viáveis ao paternalismo. E aí, assim, existem. Em que ponto? Porque sempre vai haver uma tendenciosidade, sempre vai haver o planejador, ao definir o leque de alternativas que vai dar para algum usuário de algum serviço, ele vai definir mal ou bem algumas situações que ele julga serem as situações mais plausíveis. Então, a sua escolha, no final das contas, ela não é anterior à decisão do planejador. O planejador primeiro define as alternativas, e aí sim, quando você visualizar as alternativas uma a uma, vai sopesá-las, escolher o que é melhor para si, né? Mas tem uma ação do planejador tentando achar o que é o melhor para todo mundo de uma forma genérica. Então, seria equivocado não dizer que isso não é paternalista, é que existe uma alternativa viável. Assim, é muito complicado existir, não ser paternalista de alguma forma, em alguma medida, mesmo que em grau mínimo. Porque as escolhas em si, elas não são ad hoc. Pelo próprio nome, né? Escolhas. Se tem escolha, pressupõe que tem alternativa. E as pessoas não bolam as próprias alternativas para as suas próprias escolhas. Lógico que pode existir em alguma situação que pode existir isso, mas você vai na CVC, escolher um pacote de viagem, aí ele vai ter aquele leque lá. Você vai no McDonald's, escolher o sanduíche, vai ter o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí que eu vou chegar na questão das regras padronizadas. As regras padronizadas,
são uma forma de paternalismo. Alguma coisa já pressuposta, aquilo se coloca como algo que é a média, né? A regra é aquilo. Então, fugir da regra padronizada, ainda pode ser uma lei, pode ser algum costume ali local, fugir disso, né? Isso geraria uma certa resistência, né? A gente sabe que a fila indiana é um atrás do outro. Por que a gente vai fazer uma fila, um aqui, outro em outro cômodo, enfim? Posso estar viajando aqui nesse exemplo, mas a questão das regras serem padronizadas é uma questão muito forte e que influencia, né, muito na decisão de alguém. Porque ela vai ver aquela regra e vai tentar segui-la. Porque, mal bem, às vezes as pessoas nem querem fazer escolhas, elas querem chegar ali e escolher o Big Mac, entendeu? Não querem nada além disso, não querem inventar a roda. Uma outra questão seria as âncoras. E as âncoras é bastante interessante o caso que ele dá. Primeiro eu vou descrever o que são âncoras. Âncoras são pontos de partida, né? Quando a gente não consegue supor o que uma maioria quer. Isso vai na parte do planejador. O planejador não consegue supor o que alguém quer, ou quanto a pessoa está disposta a gastar. Então o planejador chega e faz uma pesquisa experimental para saber e dizendo o ponto de partida. Um exemplo que o texto dá é a questão dos custos que as pessoas estariam dispostas a arcar para evitar mortes ou acidentes com veículos automotores. E aí tem um grupo de pesquisa. O que seria infrutífero reunir, por exemplo, 100 pessoas em um grupo só e dar um ponto de partida? O pesquisador da pesquisa empírica divide em 2 grupos e pergunta, dando um ponto de partida: olha só, quanto você estaria disposto a pagar para evitar mortes e ferimentos em trânsito, com veículos automotores? No grupo A, vamos supor que o ponto de partida que o pesquisador dá, porque a pessoa que está sendo entrevistada numa pesquisa jamais vai ter um ponto de partida plausível, porque presume-se que ela seria neutra, não estaria a par de nenhuma informação que poderia contribuir para a precificação, né, dessa redução de custo. Suponhamos que a pessoa, nesse grupo A, o pesquisador chega e fala assim, que é o caso, 75 libras é o ponto de partida. Vamos chegar, quem dá mais, quem dá menos. E no grupo B, ele fala 25 libras. Bom, a partir disso, o pesquisador vai tentar buscar parâmetros máximos e parâmetros mínimos para saber quanto a pessoa está disposta a pagar. Quanto ela está disposta a pagar no máximo e quanto está disposta a pagar no mínimo. Curioso que nos 2 grupos os resultados obtidos foram diferentes. Anotei aqui no grupo A que o valor inicial era 75 libras, o valor máximo que as pessoas estavam dispostas a pagar era 350 e o valor mínimo 232. Já o valor máximo do grupo que foi apresentado como âncora é 25 libras, o valor máximo é 149. Ou seja, no grupo A o valor mínimo era 232 e no grupo B o valor máximo era 149. Então veja que esse ponto de partida mudou muito a decisão final desse grupo pesquisado, né? Por fim, uma outra forma da inevitabilidade do paternalismo seria o enquadramento, que seria justamente aquele caso do médico que fala 90% tem sucesso e 10% morrem. Enfim, enquadramento é a forma com que vai ser posta as alternativas, né? E isso influencia a escolha. Você querer, às vezes, agora falando em propaganda, as pessoas omitem determinadas informações para parecer algo mais robusto, enfim. A gente vê várias atrocidades sendo cometidas aí nesse meio. Resumindo, uma posição antipaternalista é incoerente simplesmente porque não dá para evitar efeitos sobre os comportamentos das pessoas. Então eu posso falar que
o paternalismo é algo que não existe. Não, existe, desde o grau mínimo ao grau máximo. O grau máximo seria que a pessoa não tivesse o direito de se opor, né? Em outros graus intermediários, né, o texto coloca bastante a questão do opt-in e o opt-out, dois modelos. Por exemplo, o modelo opt-out seria o modelo de adesão presumida, né, automática, aquela adesão do plano previdência de aposentadoria. Presume-se que o empregado vai aderir ao regime de aposentadoria. Então, caso ele queira sair, ele tem o direito. Esse seria o opt-out. Um outro exemplo que dá é a questão de doação de órgãos. Em países em que existe essa presunção, né, é muito maior a aderência realmente à questão de transplante de órgãos, né, em países que exista sistema de opt-out, de decisão. Nos Estados Unidos, porém, em que pese, eu não sei a época do texto se já mudou alguma coisa, mas lá não existe essa presunção. E faz sentido pela questão de liberdade individual defendida lá. Mas não existe a presunção. Em que pese muitas pessoas terem vontade de doar. Mas se não existe essa presunção, não pode simplesmente a pessoa morrer e arrancar o órgão e transplantar. Então, isso diminui a quantidade de órgãos transplantados, porque esse opt-in, existe essa necessidade de adesão ao sistema. Você que é ser doador de órgão, ele tem que aderir de forma formal. Isso diminui, ao fim e ao cabo, o volume de transplantes. Um outro questão para reflexão são as questões de arrependimento posterior e algumas compras que você faz e pode se arrepender, mas tem que dar um tempo para essa reflexão obrigatória. E aqui até eu vou citar duas coisas que contribuem para justificar uma posição paternalista e que as pessoas não sabem, às vezes, o que é melhor para si, que impactam na questão da racionalidade limitada e nas questões que esbarra também na questão do autocontrole. Exemplo disso é o tabagismo, alcoolismo, obesidade. As pessoas que estão numa situação dessas, elas com certeza sabem o que é ruim ou o que é bom, né? Sabe que não pode, o obeso sabe que não pode comer alguma coisa gordurosa, porque vai piorar a situação dele. Idem o fumante, idem o alcoólatra. O alcoólatra com algumas ressalvas e depende do que ele for beber também, eu acho. Enfim. Não vou ficar defendendo, apesar de entendê-los. A grande questão é que as pessoas muitas das vezes têm essa racionalidade limitada. Seja porque não tem informações suficientes, né? A questão do plano de aposentadoria. A questão do plano de aposentadoria, muitas das vezes o empregado não sabe que tem que poupar. O empregado com baixa instrução não sabe que tem que poupar e que a longo prazo isso vai fazer diferente na vida dele. E do outro modo, a questão do autocontrole invoca essas questões dessas situações extremas. O fato é que existem determinadas situações em que a reflexão é uma condição obrigatória. Por exemplo, divórcio. Em alguns lugares, você não pode casar e já pedir o divórcio. Porque são decisões que não são tomadas com frequência. E também quando as emoções podem estar muito descontroladas, a flor da pele, e aí talvez possa representar uma decisão arbitrária e irracional. E aí a conclusão do texto, que políticas embasadas no paternalismo libertário podem oferecer uma grande melhora caso comparadas com a alternativa mais provável a isso, que seria a negligência inepta. E de fato, quando algum agente estratégico fica sem tomar decisões, acaba por gerar muitos custos. No caso atual,
é a questão da vacinação obrigatória, né? A vacinação obrigatória, impor, lógico, seria paternalista ao extremo, mas poderia sim deixar a pessoa decidir ou não, mas impondo sanções às pessoas que não decidir por tomar a vacina. No caso, teria que responder aos próprios atos, mas seria resguardado o seu direito de não violação do próprio corpo, mas com penalidades. A mesma coisa se aplica à imposição de multas ou penas. A questão é que sempre vai existir uma forma de uma alternativa de você não cumprir o que tinha que fazer. Vai existir alguma pena, alguma multa. São paternalistas? Sim. Não te dão liberdade, te deixam espaço para decidir o que fazer ou não. Porque você vai ter alguma coisa, uma alternativa. Bom, já falei demais. Lógico, tem algumas coisas exploradas no texto que eu não explorei aqui. Mas está bom por hoje. Boa noite a todos.